Diz assim a Bíblia, olha. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. Meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro a seus olhos. Chamo o meu criado, ele não me responde, tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Misericórdia? Misericórdia, né? O que vocês acham quando a gente lê alguma coisa assim? Ou quando você ouve alguém assim? Ou quando você tem contato desse jeito? É uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que está amargurada, é uma pessoa que desistiu de muitas coisas. É uma pessoa que viu coisas ruins à sua volta acontecerem. Diz lá que Jó, né, perdeu amigos, perdeu família, perdeu tantas coisas, perdeu a saúde. Ele disse que a única pele que existia, que ele podia se dar conta, era a pele dos dentes. É uma coisa complicada, né? Vida de Jó. É a vida de alguém. É a história de muita gente. Eu estava lendo um determinado livro que o autor escreveu que algumas crianças da igreja ali foram visitar. Quando chegou lá, uma delas perguntou para ele assim: irmão, é verdade que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro? O que vocês acham? Alguém aqui nasceu 30 de fevereiro? A minha filha mais velha nasceu do dia 28. Só que ali, na época do nascimento, não dava para saber se ia ser mesmo 28 ou ia ser mesmo 29, aquele ano tinha 29. E aí a gente ficou naquele impasse: meu Deus, o que vamos fazer, né? Que a menina nascer dia 29 de fevereiro, vai ficar explicando isso pro resto da vida, né? Então, não é verdade? Todo ano, mas é o que? Tem que aguentar aquilo, né? Por sabe lá quantos anos. Aí a esposa falou: vamos resolver esse negócio, vamos fazer nascer dia 28 de fevereiro. Aí nós fomos lá e marcamos, e deu tudo certo, estava na hora certa também, né? Dava tudo certinho. Foi dia 28 de fevereiro. Para não precisar ficar dando muita coisa, da explicação. Mas ele perguntou: mas por que, moleque, essa pergunta? Aí ele disse assim: é que Jó pediu que tirasse do calendário o dia que ele nasceu. Vocês lembram o livro de Jó? Ele falou assim: seja maldito o dia que eu nasci.
E realmente 30 de fevereiro não existe, foi a lógica de uma criança. Aí aquela criança nos ensina que as perspectivas, mesmo como adultos, são simplistas às vezes, né? Às vezes são simplistas. Ora, se ele amaldiçoou, não queria que fosse para apagar o dia do seu nascimento, então apagou o dia 29, 30, né? Ou 30, especificamente, de fevereiro. E é interessante, né, queridos? Interessante ver como são as coisas. Nós pessoas somos complicadas. Complicadas desde que nós nos desconectemos da fonte da nossa vida, que é o nosso Pai Celestial. Por que muitas pessoas não se encontram? Porque a fonte foi perdida. Quando as pessoas decidem viver longe de Deus, perde o significado. E as pessoas sofrem por estar longe de Deus. A gente vê algumas notícias, pensando pela linha de raciocínio de alguém deprimido, ou alguém angustiado, ou alguém como Jó que gostaria que o dia da sua vida fosse arrancado do calendário. Uma questão interessante de uma epidemia. Nós temos a pandemia é essa que nós estamos vivendo aí, né? Que é a questão mundial. Mas eu não sei se também não é mundial, ou se também se caracteriza uma pandemia. Questão do suicídio. Suicídio é uma coisa muito grave. Uma a cada 4 segundos no mundo tira uma vida. Uma pessoa a cada 4 segundos tira. Pensa nesse número altíssimo. Aí você fala, mas e o crente tem esse problema? Tem esse problema. De vez em quando a gente fica sabendo de até algum líder de igreja que infelizmente tirou a vida. Esses tempos atrás aqui, vim trabalhar, uma irmã disse, olha, um pastor jovem tirou a vida. A gente fica pensando, né, porque a notícia é ruim, né, a gente fica se colocando assim em lugares. É uma coisa difícil. Não se fala muito nisso justamente para que não se torne algo comum. Dizem que as pessoas que se suicidam, morre mais gente de suicídio do que de algumas enfermidades, como AIDS, por exemplo, no mundo. Muito comum, a gente vê isso. Adolescentes, adultos, tantas pessoas. De repente chega um tempo e você não quer mais. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma palestra de um pastor que eu gosto de ouvir, e o tema era esse. E aí eu fiquei impressionado com o chat. Pessoas abertamente falando, eu não quero mais viver. As pessoas abertamente dizendo assim, eu não sei como dar fim nisso. Não sei para que vivo. Não tem significado, não tem sentido. Melhor não ter nascido. Não sei o que fazer. É assim, um monte. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei, Jesus, como pode? Assim, né? Pode. Não sei como pode. Pode. E às vezes no meio do mundo, às vezes no meio dos cristãos, né? Aí vem aquelas perguntas, mas se o cristão se suicidar, vai para o céu ou para o inferno? Isso não é da nossa conta. Isso não cabe a nós. Nem falar que sim, nem que não. E ninguém disse que sim, ninguém disse que não. Isso não pertence a nós, né? Um pastor contou assim, olha, cheguei um dia num velório de uma pessoa, cujo filho de uma pessoa, que o filho tinha se suicidado. E o sujeito que era daqueles, sei lá, meio atravessado, aí disse, que pena que se suicidou, ainda vai para o inferno. Falou para a mãe. É uma coisa assim que não tem lógica das lógicas, né? Você não consegue compreender de onde tal criatura tira uma fala dessa
podia até pensar, mas pensar e falar, a distância, ela é quilométrica, né? Muita coisa assim que acontece, né, assim, nessa parte. Algumas pessoas do passado tentaram responder isto, né? Quando você estuda filosofia, por exemplo, faz os cursos aí de psicologia, psicanálise, aquela coisa toda, vai estudar uma série de coisas, estuda algumas coisas, né? Alguns filósofos do passado, Sêneca, por exemplo, lá em 65 depois de Cristo, era um pensador estoico, e ele dizia que o que importa era a qualidade da vida e não a quantidade. Então ele dizia, toda pessoa é livre para ponderar se sua existência está sendo uma experiência frustrante e encerrá-la. É um pensamento de alguém tentando explicar alguma coisa. Como vai explicar o que não tem explicação? Durkheim é outro filósofo mais recente, 1917, ele fez uma investigação assim detalhada, né, sobre o suicídio. Então ele isolou ali 4 coisinhas que ele estudou. A primeira era a falta de integração social. Uma pessoa que não se integra socialmente. Ele disse que tem tendência muito difícil, grave, né, para se entrar em depressão e, por fim, acabar com a vida. Falta de integração. O ser humano foi feito para se integrar, né, irmãos? Não foi feito? Para se integrar, né? Às vezes eu fico pensando assim, por que a gente gosta de chimarrão? Quem gosta de chimarrão aqui? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo, né? Vamos lá, gosta de chimarrão. É verdade. Quem não gosta de jeito nenhum já experimentou. Ergue a mão aí. Olha, tem uma parte de gente que não gosta de jeito nenhum já experimentou, né, Úrsula? Acabou com o nosso chimarrão agora. Eu tomava com o bispo lá, uma cuia, agora não tem mais cuia, ninguém quer mais dividir a cuia, né? Acho que foi a falência das cuias, do chimarrão. Fala bem da verdade. Bom, não sei se... Gosto é gosto, né, irmão? Gosto não tem jeito. Por exemplo, quem gosta de maçã aí? Quem gosta de jiló? Erga a mão. Aí, gosto é gosto. Como é que eu vou dizer que chimarrão é ruim? Como é que vai se dizer que chimarrão é ruim? Não dá para dizer. Mas vamos supor que o chimarrão é uma coisa insossa, quente e amarga. Vamos supor. Porque se é ruim, é para cada um. Eu gosto. Insossa, quente, amarga. E agora ainda perigoso da vírus ainda. Piorou, né? Mas por que é? Porque a essência da roda do chimarrão é a roda. Não é a coisa. É a roda. Se você não gosta de chimarrão, vou chamar você para... Vai comer uma linguiçada então em casa, dá a mesma coisa. O importante é a roda, né, Isaías? Então, ambiente social, sociabilidade é muito importante. Muito importante. Então, integração. A outra coisa, por tradição, algumas culturas têm por tradição isso. Né? Algumas culturas, o suicídio é uma tradição esquisita, mas por algum motivo. Uma terceira coisa, ele diz, algum motivo é anomia. O que é uma anomia? Anomia é alguém que tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas a ponto de perder o sentido. É tanto que não faz diferença. Nem tanto lá, nem tanto cá, né, irmãos? Você concorda comigo? Então é essa, né? Tanto que não tem sentido. Então as pessoas não tem mais sentido, tem tanto, não tem para que conquistar, por que conquistar, não tem o que fazer, é tudo demais, né? Então é essa coisa assim. E quando algo oprime a liberdade ou a ambição de uma pessoa, essas são as coisas que ele isolou e caracterizou. É uma coisa interessante essa coisa, né, de a gente ficar pensando, e é presente. Por que é importante a gente falar isso? Né? Porque é muito presente. É muito presente. Isso realmente é uma coisa assustadora, né? Que está por aí, em todo lugar, quase em toda casa. E a gente tem que pensar um pouquinho. Jó, ele era um desses sujeitos que a gente diz que é um homem de fé. Heróis da fé. Agora não existe heróis da fé, né? É um homem de fé. Ele era um ser humano
Mas, por outro lado, lá em Jó, capítulo 3, verso 11 a 13, ele faz algumas perguntas de tanto que o sofrimento foi imposto sobre ele. Olha lá, Jó, capítulo 3, verso 11 a 13, olha o que ele fala. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que tive peitos para que eu fosse amamentado? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Esse era o que ele dizia, esse é o que muita gente fala, muita gente pensa, muita gente faz, infelizmente. É uma coisa ruim de se ver, ruim de se pensar, ruim de se viver. E uma depressão, uma vontade de morrer, uma vontade de se vem de várias maneiras, por vários motivos. Às vezes vem por família complicada, às vezes vem por doença, às vezes vem por falta de um emprego, necessidade financeira grave, vem por uma série de fatores que existem em nossa vida, além das orgânicas, que vamos ver lá depois um pouquinho. Então, muitas coisas levam a pessoa a se desanimar. Existe um termo nos jornais aí que você pode ter ouvido, por exemplo, um número grande de pessoas tem uma palavrinha chamada desalentadas. O que é o desalento? O desalento é quando uma pessoa perde completamente a perspectiva de alguma coisa e desiste de lutar. Ela fica desalentada. Por exemplo, no Brasil tem um grande número de pessoas empobrecidas por causa do que estamos vivendo há quase um ano e meio, de pessoas desalentadas, elas desistiram. Vai procurar emprego? Para quê? Não consigo mesmo? Acabou, não quer mais, acabou, tudo certo e vou fazer o que for. Então, várias situações, vários momentos. Muito bem. Porém, em tudo isso, irmãos e irmãs, eu não vou ficar muito nesse negócio porque eu não sou psicólogo, vou falar da perspectiva de Deus. Em tudo isso, na imperfeição da vida, que não é perfeita, nós temos na palavra, nós temos na Bíblia e na fé, uma força que é Deus quem pode dar. Eu vou ler com vocês Salmo 150, versículo 6, que vai falar sobre um contraponto dos desalentados, dos desesperados, das pessoas que precisam de ajuda, para o contraponto da esperança que Deus pode dar e fazer. Lá no Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Começa a gente ficar mais animado. Então, todo ser que respira foi feito para um fim, mas não é todo ser, é o ser humano em sua essência, é o ser humano em sua essência, ele foi feito para louvar, para expressar Deus. O ser humano desconectado do Pai, de Deus, ele perde a sua essência, por isso não acha motivo para a vida. Olha, eu sinto muito, se vocês estão aqui, ou vocês que vão assistir, ou que estão assistindo em casa, se aceita ou não aceita, isso não é meu problema. Meu problema minha função é mostrar a Bíblia, e a Bíblia naquela que eu creio, e vocês creem, muita gente crê, ela mostra que o ser humano, ele foi feito para a conexão com Deus, porque é nessa conexão que há a plenitude de vida e o desejo de vida. Se as pessoas que não concordam com isso, achem uma solução então, porque até então estão procurando, fora disso. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas como ali, por exemplo, na autocomiseração de Jó, ele via a morte como um descanso do tumulto da vida, mas ali a morte, antes de cumprirmos o propósito de Deus, ela é
incredulidade, ela é uma autodestruição insana da vida, porque a vida não é mesmo perfeitinha, ela tem seus altos e baixos, desde que a vida é vida depois do pecado. Ela tem altos e baixos, ela é imperfeita, não é como nós desenhamos, né? Se alguém nasceu, cresceu e desenhou conforme é toda a vida, esse é o projeto da minha vida, vou executar. O projeto vai mudar muitas vezes, vai mudar muitas vezes. O engenheiro de uma obra muda o projeto muitas vezes. Nossa vida muda muitas vezes. Ela não é perfeita, mas ela tem uma essência divina que nos dá a alegria da vida e o incentivo para prosseguir, para viver. O Senhor, que está sempre conosco no alto aí das montanhas e vales, desertos e mares, como nós cantamos, Ele nos faz e nos derrama a sua graça para vivermos sempre e tirarmos a força dele para viver sempre, porque foi assim que Jesus ensinou e Ele mostrou para nós. Nós vamos ver ali João 16, versículo 33, como a fonte da vida vem sobre nós e nos abençoa com o desejo dessa fogo, essa faísca de Deus que existe em nós, ela entra em ebulição e nos dê a alegria da vida. João 16, 33. Vamos ler lá, irmãos e irmãs, juntos? Olha o que Jesus falou: estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, gosto aqui da minha versão. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, teve coragem, venceu o mundo. Ele deu a sua vida pelo mundo, e Ele não desistiu do mundo. Ele estava no mundo, dando força para o mundo, e deixou neste mundo o seu fogo, o fogo do Espírito, para que possamos ter coragem e ânimo para a vida. É Deus no coração. É triste quando alguém diz, vou tirar a vida, porque tirar a vida é um ato violento contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Suicídio é um ato violento contra Deus, contra si e contra o próximo. Só Deus que pode tirar a vida. Ele dá e Ele tira. Suicídio provoca morte coletiva, não só de si, mas dos que convivem junto. Porque nenhum de nós somos uma ilha, pois ninguém pode pensar que ao cometer um ato como esse vai aliviar a vida dos outros, ou a sua. É o contrário, ele vai pesar a vida dos outros e a sua. Às vezes tem gente que pensa que é um peso, mas ao retirar-se da vida, ele se torna um peso muito maior para os outros. Porque as pessoas querem ajudar umas às outras. Só que o nosso estado de espírito às vezes é tão cruel, que nós achamos que somos um peso horrível para os outros. Então, o suicídio, ele tira a vida coletivamente. O caso de Jesus não foi suicídio, foi uma entrega. Tem coisa diferente, né? Às vezes fala assim, mas Jesus se deu, ele desistiu. Não, ele não desistiu, ele se entregou, é diferente. Ali em Jesus, a morte de Jesus causou o renascimento de muitas vidas, o florescer de muitas vidas. Então Jesus, ele não tirou a sua vida física, ela foi tirada, é diferente. Um suicida causa morte coletiva, mas Jesus, quando se entregou, ele deu multiplicação de vida. É muito triste quando você vê alguém, família de alguém que tem próximo a alguém que se suicidou. A vida da pessoa é uma tristeza.
arruína a vida dos vivos. Não é verdade? Não estou dizendo que o suicida é culpado. Não, ele tem os seus problemas, suas grandes dificuldades. Agora, essa não é a solução, porque a pessoa arruína a vida dos outros à sua volta. Não é verdade? É um filho que se suicida. Qual que é a vida dos pais? Um horror. Parente, uma mãe, um pai que se suicida. Conheço vários desses, muitos desses presentes na história, posso contar de pessoas. É um horror. A vida dos outros vira um caco. Por isso, suicidar é pecado? É claro que é pecado. Primeiro, que não tem direito. Segundo, que estraga a vida dos outros. Então Jesus falou, olha só, João 10, verso 18. Coisa muito interessante. Jesus fala assim, aí vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e o direito de recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Ele disse: minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Tira, eu dou. Foi o propósito. O propósito da morte de Jesus foi expiatória. Ele morreu para que vivêssemos. Mas na sua morte houve ressurreição do próprio Senhor e a ressurreição nossa. Jesus e Deus é o Deus da vida. Vocês entendem, irmãos e irmãs? Por isso que o evangelho que vive a vida de Cristo, por favor, não o cultural religioso, ou desgraça que é o cultural religioso, mas aquele que vive a vida de Cristo, ele é essencialmente vida. Ele sempre vai cultivar vida. Jesus é vida. Quando Jesus morreu, quando ele morreu ali na cruz, houve um grande terremoto, o véu do templo se rasgou para que fôssemos dado a nós o direito de ter a comunhão com o Pai. Diz a Bíblia que os mortos, muitos mortos, saíram dos túmulos. Sabia? Mortos reviveram. E por que eles reviveram? Porque Jesus, ao morrer, ele disse: eu vou morrer para que vocês tenham vida e vida abundante. E a amostra de vida foi tão poderosa que a morte do dono da vida causou ressurreição de mortos. É vida derramada. E agora todos nós fomos vivificados por Cristo. Recebemos vida, a seiva da vida. Vida de Cristo. Sabe? Então, outra coisa interessante é que Deus vê a nossa vida com um propósito. Vamos ver Efésios 1, versículo 3. Lá, vamos ver Efésios 1, verso 3. A palavra aí de Deus. Vamos ler junto? Vamos lá. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Bendito seja minha versão, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, na aparente imperfeição dessa vida, nosso Pai providenciou a redenção para que através da existência de cada um de nós nesta terra, possamos conhecer a obra de Cristo e a Ele nos juntarmos e viver ao lado dEle, de Jesus e do Pai, sempre. Veja que a Bíblia diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia tem duas realidades, que você primeiro, você fala assim: mas eu morri, morreu, nós já morremos, não precisa se matar, porque você já morreu. Sabe que você já morreu? Ô irmão, de última hora, Colossenses 3:3, quero dizer a você que você já morreu. Que muitas pessoas têm que saber, porque o que faz alguém ficar muito cheio de si,
enfim, com muitos problemas. É assim mesmo. Às vezes eu sou muito comum que às vezes eu brinco, às vezes não brinco, mas eu falo assim, ó, sabe qual que é o seu problema? Tem muito problema. Eu digo, sabe qual que é o seu problema? É que você está muito vivo. Você tem que morrer. Porque gente que está muito vivo é um problema. Sabia? Gente que está muito viva é um problema. Por que, sei lá, tem gente importante que se mata, aquela coisa lá. Por quê? Porque vive a cata da aprovação dos outros. Está muito vivo demais. E o ser humano que vive a cata de aprovação dos outros é um problema. Que ele sempre quer impressionar e quando não consegue impressionar, fica deprimido. Entendeu? Então é excesso de vida. E a gente tem que morrer. Mas morrer como? Se matar? Não, não é se matar. Para que você vai se matar se você já morreu? Olha lá, ó. Vamos ler. Pois vocês estão mortos ou estão vivos? A gente morre em Cristo. Já morri com Cristo. Mas eu não só morri, eu ressuscitei com Cristo. E com Ele você morre e ressuscita. E você descansa. A Bíblia diz, nos fez assentar. Quando você creu em Cristo, você sentou. Então você está, onde você está hoje? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que você existe. Porque Jó queria morrer? Porque não tinha sentido, mas depois ele viu o sentido. Jó, sabe por que você viveu, passou por tudo isso? Para você me conhecer. E você vai ver como é bom me conhecer. Na aparente ali, que Jó fazia e vivia, a Bíblia diz que Deus nos fez ali e para Ele. Como poderíamos conhecer a Cristo e sua obra de amor incondicional e demonstração de amor perfeito? Nascendo e renascendo em Cristo. Porque a vida ela é uma dádiva para nos dar a oportunidade de conhecer a Deus e a Cristo e o reino invisível do seu amor. Não viver é desprezar a oportunidade que recebemos de conhecer a vida e a plenitude de Cristo. Todos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Qual foi e qual é? A gente conhece o verso primeiro, de cor. Helena, a gente que é de igreja, né? Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Mas a outra parte é que é importante. Põe a outra parte de volta. Ele diz assim, ó, minha versão diz, por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Do que é que Jó está arrependido? Coisas ruins, depressão, essas coisas são cíclicas. Vai passar. Tinha um pastor, amigo meu, que dizia assim, cuidado, não há mal que sempre dure. E também não há bem que não se acabe. A vida terrena é assim, é ou não é? Agora vamos para o final. Se você e eu estamos como Jó, com vontade de morrer, coisa simples, mas tente o seguinte. Veja primeiro, se é orgânico, físico. Estou com vontade de morrer, nada presta. Primeiro, veja se é orgânico. Veja se é físico. Uma terceira dica, veja se é circunstancial. Às vezes você está deprimido, chateado, muito desgostoso, desalentado, por alguma circunstância. O que é uma circunstância? Uma perda momentânea do emprego é uma circunstância. Calma, é cíclico. Você vai morrer ou vai se matar por causa disso? Quem sabe você mata uma chance enorme de uma grande realização na sua vida. É cíclico. Cuidado que as coisas são cíclicas, não é? Às vezes são coisas do momento. Ora, a morte de um pai, de uma mãe, cíclico. Ninguém quer ver ninguém morrer. Não é verdade? Mas o natural é que você veja o seu pai e a sua mãe morrer. E não, o que não é natural é que seu pai e sua mãe vejam você morrer.
Também é um problema de viver muito, né? Minha avó tem 95 anos, meu tio morreu com 78. Ela falou assim, não ia se criar esse menino, eu falei para ele. Eu falei, vó, esse que dá viver 100 anos, né? O sujeito morre com 80, acho que não ia se criar. Mas é cíclico, fica a história, fica a lembrança, fica o legado, fica para a gente. E um dia os nossos também terão o nosso legado. Às vezes é cíclico, às vezes fala que vai morrer, estou endividado, vou morrer. Um livro que muito me marcou a vida, uma receita. A receita do Willis Carrier. Willis Carrier foi um dos pioneiros na criação dos ar-condicionado. Vai lá na Magazine Luiza, vai ver ar-condicionado Carrier. Desse sujeito. Ele disse uma fórmula assim: quando você tiver com um problema muito grande, pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que poderá me acontecer se eu não puder resolver esse problema? Qual a pior coisa que vai acontecer? Imaginou? Vou morar na rua. Vou perder o carro. Nossa, que pior coisa, né? Perder o carro. Uma coisa ruim. Ele falou: pense, qual a pior coisa que pode acontecer? E depois, prepare-se mentalmente para aceitar o pior, se for necessário. Mentalmente, aceite o pior. Acabou tudo. Vou ter que usar essa bota aí por 5 anos. A mulher é o fim, né? É a pior coisa que vai acontecer. Depois que você imaginar qual a pior coisa vai acontecer, depois que você calmamente procurar melhor, aceitar mentalmente a situação, procure melhorar a situação partindo do pior para o melhor. O que você pode fazer para melhorar do pior para o melhor? Procure alguma situação, alguma saída, né? Procure isso. Qual a pior coisa que pode acontecer? Imagina, pronto. Tem jeito? Não tem? Aceita. Aceitou? O que podemos fazer para melhorar as coisas? Quando aconteceu de pior com você, qual a tendência? Melhorar. O que vai acontecer com quem já está no pior? Não tem como piorar. Melhora. E por último, diga graças a Deus, irmão. Veja se é espiritual, irmão. Todos esses conselhos aqui que eu dei, os outros, de certa forma, são conselhos humanistas. Com bom comportamento você vai dar até uma driblada, mas não mata a questão. A questão que resolve é você ter a perspectiva de Deus na sua vida e andar com Ele para sempre. Tudo será sol na sua vida. Você passa por qualquer situação, qualquer circunstância. Segundo os Coríntios 5,17, fala lá. Ele fala assim, vamos ler? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É em Cristo. Alguém disse uma palavra que eu lembrei agora, o cara falou o seguinte: quem não renasceu em Cristo desejará nunca ter nascido. Aí sim. Mas quem nasceu em Cristo, renasceu em Cristo, viverá e bem. Então, queridos, para a gente superar essa autopiedade, precisamos da comunhão com Deus, que nos ajudará a encontrar um propósito de vivermos nesta vida, nos ajudará a termos ânimo para esta vida, eliminará da nossa vida qualquer desânimo que seja mortífero, porque a vida é um dom de Deus, e Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você viva. Ande e viva bem, porque a palavra de Deus diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. E quem anda com Deus acha significado para viver, e jamais vai ter um desejo de tirar esta vida boa que Deus deu em Cristo Jesus para que você viva para sempre. É vida e vida abundante. Amém, amado? Quero orar com você. Fecha teus olhos. Você que está em casa, fecha teus olhos também aí, dá um espaço aí para quem está do seu lado. Talvez sim você esteja desalentado, desanimado, e talvez sim
Você às vezes até disse, melhor não ter nascido, ou por que eu não vá logo? Talvez você precise de ânimo, de uma luz de Cristo, do renascimento em Cristo, a luz de Jesus para te tirar todo o desejo de morte e dar a você o desejo da vida e vida abundante. Se você deseja oração, fica em pé aí, nós vamos orar. Deus vai te abençoar com vida. Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração e ore ao Senhor comigo em nome de Jesus. Vamos colocar nossa vida diante do Pai. Entrega diante do Senhor toda a sua tristeza, entrega diante do Senhor toda a sua amargura, entrega diante do Senhor todo desejo de morte, de suicídio, entrega diante do Senhor todo desalento agora. Pai, em nome de Jesus, abaixa um pouquinho, por favor, só um pouquinho, piano. Pai, em nome de Jesus, quero orar agora por muitos irmãos e irmãs, por pessoas que o Senhor quer abençoar com vida, quer abençoar com paz, quer abençoar com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o espírito de morte, nós repreendemos todo o espírito de desalento, nós repreendemos todo o espírito de desânimo, todo o espírito de doença. Pai, estende a sua mão e dê vida e vida abundante a essas pessoas que ouvem nesta hora e desejam ser curadas, abençoadas, desejam ter o sol da manhã sempre nos seus corações. Que a sua graça seja sobre cada um, curando e abençoando com vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Você crê que Deus pode te abençoar com paz e com vida? Amém? Vamos crer em nome de Jesus. Vem aqui, queridos. Vamos cantar um último cântico para nós ir embora. Enquanto eles vêm, que você seja abençoado com paz, abençoado com vida. Amém?